Bom dia a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro webinar da série Jornada de Conhecimento sobre Data Spaces, organizados pela ABINC e pela International Data Space Association, e aqui com o apoio do Diálogo Digital Brasil-Alemanha. Meu nome é Johannes Klingberg, eu vou moderar essa nossa sessão de hoje. Trabalho na GIZ e sou responsável pelo Diálogo Digital Brasil-Alemanha, que vem discutindo esse conceito de data space já há algum tempo, e estamos muito contentes agora com a BINC de ter uma organização que abraçou esse conceito aqui no Brasil e que está comprometida agora com essa série de webinars, de disseminar ainda mais o conhecimento sobre o conceito aqui no Brasil, que, como a gente vai ver na nossa sessão de hoje, vai realmente revolucionar a forma como organizações e empresas podem compartilhar dados e, com isso, extrair o máximo de valor do fluxo de informações ao longo de diferentes cadeias de valor. Gostaria de convidar a todas e a todos aqui de participarem ativamente. Fiquem à vontade de mandar perguntas, tanto pela função Q&A, mas também pelo chat. Fiquem à vontade de interagir bastante conosco. E com isso, sem demais delongas, eu já passo a palavra para o nosso primeiro palestrante do dia, que vai fazer a apresentação dele em inglês, né? Mas fiquem à vontade de interagir também em português, fazendo perguntas, né? Que o nosso palestrante, o Carlos Gonçalves, que é gerente de ecossistemas da IDSA, da International Data Space Association, ele, como fala castelhano, ele vai entender também as perguntas em português. E o Carlos nos vai dar uma introdução geral ao conceito, à origem da IDSA, o trabalho que eles fazem em termos de padrões, de interoperabilidade, de infraestrutura de dados e o que a IDSA tem a oferecer, né, para o ecossistema brasileiro de transformação digital. Com isso, Carlos, over to you, the floor is yours. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Thank you very much for the introduction, Johannes, and thank you very much for the opportunity to be here. So I'm very happy to be here and give you an introduction to what we're doing in IDSA and what data spaces are all about. And yeah, hopefully I can come back in a couple of months and give this same presentation in Portuguese. But anyway, so very happy to be here. I will just go ahead, share my screen, and get started with my presentation. So one short second. Let's go into full screen mode. So yeah, hopefully you can see my full screen now. Yes, Perfect. we can. Okay, so let's just double check if it's working. Switching between slides. Looks like it. Okay, so once again, bom dia a todos. Very happy to be here to give you an introduction about data spaces as a global standard for secure and sovereign data sharing for this Jornada de Conocimiento sobre Data Spaces. So I would like to tell you first a bit where are we coming from, what's the whole motivation behind data spaces as a concept. So what you see on screen now, it's
the evolution of data sharing. And this is what we want to do. We want to push data sharing to its next step in evolution. So in the first part of this slide, we can see bilateral data sharing. This is a very rudimentary, very simple way of sharing data, just two parties, company A and company B. They know each other for a while now. They trust each other, and they share data. But this is limited to only two parties. So this is what's been happening since the beginning of data sharing. But now we can see in the second part that this bilateral data sharing is extending. So now we have these close communities, these few-to-few data sharing. So company A and company B, they decide that they like company C and that they can bring them into their inner circle, that they can trust them. So this is definitely an improvement from this data sharing. So now we have more information, more data sets coming into play. So this is definitely better. But this is still not exploiting the full potential of data sharing, because we can see that these three companies are closed to the rest of the ecosystem. So the outside parties do not have access to their data, but they also do not have access to the data that's outside their circle. And what we want to do with data spaces is we want to give the push to the next step, these many-to-many ecosystems. So data sharing via these decentralized and federated data ecosystems. So how do we achieve this? How we enter this next phase in data sharing evolution? So we do it thanks to data spaces. So we have this data space approach. Data spaces are these decentralized and federated IT soft infrastructures where data can be shared in a secure and sovereign way. And these data spaces rely on four basic characteristics. So first of all, they are built based on a federated data architecture. Data spaces are based on this architecture, which cares about how data is shared. So we do not care about where the data is stored. This is just an infrastructure for data to be shared. So we do not integrate the data. We just care about how it's shared. Then the second characteristic of data spaces is interoperability. So we want the components of a data space to be able to communicate with each other, but we also want data spaces to be able to communicate with other data spaces in different domains, in different countries even. This is the principle of interoperability. Then another important principle is the concept of data sovereignty and traceability. And data sovereignty, which I will talk a bit more about in the next slide, is the ability of the owner of data to decide what happens to its data at all times. And then finally, data spaces rely on trust, because you cannot share data with someone you don't trust. And of course, we need to bring this trust anchor, this trust framework to these ecosystems. So what we want to do is we want to bring balance to this scale. So organizations in the past, they had to go through for the right or the left side. So if they went to the right side and chose interoperability and the benefits of sharing data, they would put their value, they will put their ownership and their security at risk. But if they went for the left side and they decided to not share data, they will, of course, keep the security, keep the value and the ownership of their data, but they will be sacrificing all the value that they can get out of sharing it. So what we want to do is balance this scale, so companies do not have to choose right or left, but they can have access to both of them. And this is something that we achieved thanks to data sovereignty. Again, the ability of the owner to decide what happens to the data at all times. And how do we get data sovereignty? We get it thanks to data space. But what are data spaces actually? So here we have a graph view where we can see what data spaces are supposed to look like according to the International Data Spaces Standard and the reference architecture model. So here we can see what a data space looks like, these, as I mentioned, federated data sharing ecosystems, and we see the different participants of a data space. So on the left side, we have the data owner, and on the right side, we have the data user. And then we have the different components that are making data sharing in a data space happen. So we have first these squares in the middle, which are the data connectors.
This is the most important key component of a data space. You can compare this to a piece of software, to an API. And what these data connectors are doing is that they are the gateway for data sharing. These data connectors are enabling the exchange of information in a data space, but at the same time, they are enabling the deployment of the usage policies for data sharing. But we also have these other we have these other components that are taking part in a data space. For example, the identity provider. Since you cannot share data in a data space if you do not have an identity, you need to have a verifiable credential. You need to be recognizable, and this is why we have this identity provider. And then we have other complementary components. For example, the metadata broker. That's kind of a search engine that's allowing users to discover what data sets, what data catalogs are available based on the metadata. Then we have the clearinghouse, which is registering all of the data transactions in a data space. We have the vocabulary hub, which is providing ontologies for cross-sectorial data sharing. And then we have the App Store, which is making different applications available in the data space, applications that will be deployed within the data connectors. So these are the components and participants that are conforming a data space. And it's also important to mention that data spaces are kind of like a template. So we can say that they are technology agnostic and they are domain agnostic, which means that data spaces are interoperable with any type of technology. So you can connect them to any software system, any cloud provider that you have. You can connect them to any technology, so IoT devices, digital twins, etc., because they are interoperable with them. But they are also domain agnostic because you can have a data space in the agriculture domain, or you can have a data space in health, in the automotive domain. And even these data spaces from different domains can share data with each other. So this is how we envision securing sovereign data sharing. But how do we get data spaces? So we are pushing this forward in the International Data Spaces Association. So this is the organization that I'm representing today. IDSA is a non-for-profit organization that's based in Dortmund, Germany, with over 163 members that are coming from 31 countries and nearly 900 people contributing to the co-creation of the data spaces standard and all of the assets that are responsible for this standard. And this is a very colorful canvas, very colorful picture, because we can see here the worldwide known IT providers such as Google, Microsoft. We can see big car manufacturers like Mercedes-Benz, like Audi, like Volkswagen, many startups, many SMEs, universities and research centers. And all of them are here together because they share the same vision for the IDEA standard and data spaces to become a world standard for data sharing. So it's great to have all of these different backgrounds, all of this expertise, sharing the same vision. So these are our members, but also, as I mentioned, we are a non-for-profit association based in Dortmund, Germany. So in the headquarters of IDSA, we are around 30 to 35 colleagues, and we're responsible for three main activities. First of all, we are coordinating the different touch points, different activities for our members to come together and co-create the assets where the data spaces standard comes from. And I will speak a bit about these touch points, these activities in next slide. Then we also are taking care of the management of our repositories. So everything that we're doing is open source. Everything is available on GitHub. And we do not create the code ourselves, but this is created by our community of developers. And we are coordinating also these activities in our open source landscape. And finally, we are taking care of the community management. So the networking, the matchmaking among our members, orientation, strategic alignment, organization of events, webinars, etc. This is something that we are also taking care of. Now, speaking about the assets where data spaces come from, and this is also where my presentation is going to be focused a bit in the next coming slides.
So we have these main pillars for data spaces in this magic triangle. So first of all, we have the reference architecture model that I mentioned a couple of slides ago. So the reference architecture model is this document with all the technical specifications where you can find the specifications for data space components to be built upon. So these are like the blueprints for data spaces. And then if these are the blueprints for data spaces, the construction side is this open source landscape. So this open source landscape or GitHub repositories, this is where all the developers come together and start building data spaces based on the specifications of the reference architecture model. Then this third pillar for data spaces is the certification scheme. As I mentioned in my second slide, we need trust in data spaces because you cannot share data with someone you don't trust. And it's tricky to establish this trust in an ecosystem with hundreds of organizations because it's difficult to know all of them. So what we do with the certification scheme is that we are certifying that the components, like the data connectors, the components of the participants are compliant to the standard and that they are interoperable. And we're also certifying that the companies and organizations participating in a data space are trustworthy, that you can trust them with your data. And then we have a fourth important asset here, which is outside the triangle because it's related to all these three corners. This is the rule book. So the rule book is the document that's focusing more on the governance of data spaces. So focusing more on the rules of play, how to implement and build data spaces in the real world. So these are the main assets that are co-created by our members. And as we can see in this slide, so these are the foundation for data spaces. So we have these different assets here, and then we have on the second step of this slide, which we will come back to in a bit. So we have this vision of data spaces from theory to practice. So on the left side, and we're also going to explain this in next slide. So we have the theory, so the reference architecture model, the rule book, and then we have on the right side the practice. So already market-ready examples of data spaces. And then on top of it, we have the need to align all of these different structures. And on top, we have also the need to be in line with standards, which is one of the main activities that we're taking care of in IDSA. So first, speaking a bit about the history of the core assets of IDSA. As I mentioned, IDSA started in 2016. We are a non-for-profit association. And the first assets that we came up with were the reference architecture model and then the certification scheme. Then in 2017, we came with the second version of the reference architecture model. And then in 2019, we introduced the first version of the IDSA rulebook, which is the document for data space governance. And we came with the third version of the reference architecture model. Then in 2021, we created the Data Spaces Radar, which is the tool where we can see all of the current data space endeavors out there. And we created this because we saw more and more examples of data spaces based on the data spaces standard. And we also published the first iteration of the reference architecture model 4.0. And then now in 2023, since we see more and more technology based on the standard, more and more use cases, and especially more connectors, we came up with important reports such as the data connector report to see all the different implementations of the data connector. And finally, in 2024, we're at this very important point for standardization. So as what we want to achieve is the IDS standard to become a world standard for data spaces. We are, of course, in line with many standardization efforts like W3C rules, IEEE, SENS-ENELEC, and of course, many ISO rules, because eventually what we want to be is ISO certified. So now we can see in this slide, again, data spaces from theory to practice. So in the left side, we can see more of the theory of data spaces, the reference architecture model, the rule book. We can see close to the middle IDS certifications because, of course, this comes from theory. This comes from different security criteria and all, but it's also something that we can see closer to practice because now we have more and more data connectors getting certified. Eventually, we will have organizations getting certified to participate in data spaces. So this is also part of the practice.
We see also in the middle the data spaces protocol and the standardization activities, because this is coming from theory, but it's also going to be adopted in the practice. So the data spaces protocol, for starters, this is one of the important assets as well for data spaces. This is how we achieve interoperability at intra and inter data space level. And of course, the standardization activities that I just mentioned. But then on the right side, on the practice side, we see the different data space endeavors like the Smart Connected Supplier Network, Mobility Data Space, and many other commercially active data spaces. We see the different implementations of the data connectors in the data connector report, and we also see the different multipliers that we have promoting data spaces in different parts of the world. And then rearranging these different assets, we can see the scale of effort. So we see that data spaces is definitely a complex topic, but we need to make it easier to understand, because we want this to be adopted at a global level, and we want this to be market ready. So we can see the different assets of data spaces arranged from rocket science. So of course, the reference architecture model, the rule book are a bit tricky, a bit hard to understand, but then going to a lower grade of difficulty to piece of cake. And starting with piece of cake, we can see the different examples of data spaces that are already in operation, different examples that are already market-ready implementations. And finally, what we want to achieve is ready-to-use solutions for industry. So eventually what we want to do is the data space-based solutions that you can just grab off the shelf and plug and play and start implementing data spaces and start sharing data in a data space within minutes. This is what we eventually want to achieve with the standardization and the adoption of data spaces. So how do we get from rocket science to piece of cake? We do this thanks to trainings. So this is also something that we are working together with our members on. So we already have several offerings of trainings based on data spaces, trainings that are focusing a bit more on the business topics of data spaces, trainings that are focusing a bit more on the technicalities of data spaces, and different other topics. And we actually have already service offerings of trainings available in Spanish and Portuguese. This is offered by the ByData initiative, and I can also, after my presentation, share a couple of links in the chat for this ByData initiative. But this is something very useful that, again, is bringing this from rocket science to piece of cake. But also for those who want to learn on their own, we have the IDS knowledge base in our website. I will also share the link here. This knowledge base is where you can find all of the documentation on our different assets. And also, it's good to have a look at where's the adoption of data spaces at the moment. So you can see here the well-known adoption curve. So going from innovation to early adopters, to the later majority, and then to laggards. So of course, right now we are in the early phase of adoption. But as we can see, we have many examples of data spaces in this phase, like the resilience data space, ONA X, the Catena X, SCSN, etc. But now we are entering this early majority phase, where you can still be part of this early wave of data spaces. So eventually we want to get to this peak where early majority and late majority merge, and we can start seeing these data spaces popping up in different markets, different countries, as different types of products accessible for everyone, for business, for industry, but also for consumers. So this is, again, where we're headed. But where do we can see, where do we find all of these examples of data spaces that I just mentioned? We can find them on our data spaces radar. So this is a very useful, very powerful tool where we can see all of the data spaces and use cases spread across different domains. So we can see examples of data spaces in the health, manufacturing, agriculture, public education, and industry domains. And we can also see them spread around different development phases. So we can find data spaces in their initial exploratory phase, just starting with the concept of how to share data
in a sovereign way, going through the center of the radar with market-ready and even scaling solutions out there. So at the moment, we have 160 entries on the radar. And as you can see, we have around 10 data spaces spotted in agriculture, 12 in mobility, 11 smart city, and many other domains. And what we want to do is also see the growth of the radar. So we want to bring more use cases from industry, use cases from South America, from Asia, from everywhere in the world. So this is something that this is a very important tool to measure the adoption of data spaces at a global level. But also an important point here, and this is also one of the reasons why we're here together today, we have these different multipliers that are promoting data spaces at a national, at a regional level. So we have these different hub facilitators, competence centers, and research labs in different parts of the world. And what they are is basically they are centers of knowledge, centers of expertise that are promoting data spaces in their local, national ecosystems via key important strategic meetings, webinars, events, research projects, etc. And we're very happy to have recently inaugurated the Brazilian Hub Facilitator. So once again, thanks to ABINC for the invitation, and thanks to them for their engagement, for taking this initiative and becoming the Hub Facilitator for Brazil. So this is definitely an important milestone. This is our first Hub Facilitator and our first step into Latin America and Brazil. So we're very happy and looking forward to next steps in this ecosystem. But yeah, besides Brazil, we have many other hub facilitators, competence centers all around the world, in China, in Japan, basically all over Europe. And this is just the beginning. We're hoping to expand even more in order to, again, realize this vision of data spaces as a global standard. But yeah, I'm approaching the end of my presentation, but once again, wrapping up our strategy for standardization, we start with these assets that I mentioned. Then we have these first successful examples of data spaces based on the IDS standard. And the more and more we get, so 160 plus and counting entries on the radar, we need to make sure that all of these implementations are aligned. Their architectures are aligned, they are based on the same principle of data spaces. So this is why we have many important documents, such as the design principles for data spaces. We are participating in several research and development projects. For example, here at European level, IDSA is part of over 30 research and development projects, both at European level, financed by the European Commission, and also at German national level. And one of these key strategic projects is the Data Spaces Support Center. And finally, we're at this last step. We are at this very exciting phase, reaching out to the world leading markets. So data spaces is now a very mature and well accepted concept in Europe. And this is time to bring it to the bigger economies. So we have a very important member base in China, around 14 members, a competence center, a research lab. We also have a strong member base in Japan and a hub facilitator. And now we are approaching other markets. We are planning to penetrate the North American market. We're taking first step into the Brazilian market, again, with ABINC, with our other member, Eldorado, and many more members to come. And all of this in line with, of course, standardization standards and standardization efforts such as W3C, IEEE, and ISO. So, as I mentioned, we at IDSA, we're a member-driven, consensus-based association, and this is overall a community effort. So we really need more hands participating, more brains, more knowledge coming to all of our assets, to our different efforts, implementations. So we would like to warmly invite you to become a data space pioneer. So we would like to have you on board with your organization, participating in our different events, in our different meetings, raising your voice and bringing your knowledge to the table and participate in the construction of these assets. So it will be great to also welcome you as a pioneer. So becoming a member of IDSA.
or also if you would like to support our activities and invest in the future, we're very happy to also accept donations from you. So if you would like to know more about this, if you would like to become a member of IDSA and be close to us, also feel free to reach out to me. I will put my email in the chat. And I think, yeah, that's it. So again, thank you very much for the opportunity. I will remain in the webinar to hear the rest of these insightful presentations and also to answer questions in chat or at the end. So many thanks, and back to you, Johannes. Thank you so much, Carlos. Thank you for this comprehensive overview of what IDSA is, what you guys are doing, how you're contributing to spreading and making data spaces happen, actually, right? I watched a presentation of one of the data spaces that you mentioned, the mobility data space, the other day, and they really stressed the point that the IDSA is really the only, and that's a good thing. It really is managed to gather all the important players in the ecosystem around a common framework, and this is something really valuable that we should cherish and share all around the world. I would have one, before handing over to Flavio, I would have one very simple question for you, and I asked your colleague the same thing in the last time. You were talking about sovereignty and this definition when the data owner has control over his data at all times, right? And there was this one example that really stuck to my head. It was when we talk about a 3D model for a certain product that can be printed on a 3D printer, and then we talk about the owner of this 3D model agrees with a client to make that file available for printing it 3 times. And then in a modern data space, we imagine that if the client then tries to print it out the 4th time, then the data won't be available anymore, right? So that's a scenario where I think it's really tangible where the benefit of the data space is then. And my very simple question for you would be, how far are we from these scenarios? What is missing, and how much time or what kind of innovation is missing for us to implement that kind of relationship in practice? Yeah, this is a very, very good question, and we have gotten it in the past, and definitely this is where we want to get. So this will be finally achieving this more than the sovereignty, the relief to know that your data is safe. And in principle, this should already be happening, because when you enter a data space, you have your own data usage policies. You accept the data usage policies of the counterpart. So the connectors are negotiating and accepting these usage policies before even sharing the data. But also we need this to be enforced from the technical level. So we need, as you mentioned, so if you want to print it a 4th time, the data shouldn't be available anymore. And also you should not be able to make a screenshot, to copy it or print it or whatever. So there should be a way to prevent this. And this is definitely something that we're working on. To calculate the time when this is going to be available, it's a bit hard, because it depends on, again, it's a community effort, so it depends on how many people are working on it. But the good thing is that we are working on it definitely. So we have, I could have talked about what we're doing for hours, and happy to take this discussion offline. But one of our different touch points with our members and non-members is called the Task Force Legal Framework. And they are addressing exactly what you mentioned, because we have many legal challenges when it comes to data sharing, when it comes to digital world in general, but very few technical solutions to these legal challenges. And what we're doing in this task force is that we're bringing together legal experts and technical experts, and they are collaborating to find technical solutions to these legal issues. So eventually this will be enforced.
Eventually, there will be a solution for this, and we're getting closer to it, but I wouldn't know if it's going to happen in 2 weeks or in 3 years. So I would say this is up to you, everyone in the webinar, all of our members, to join efforts and to make this happen, but definitely going in that direction. Thanks for your question, Johannes. Thank you so much. Yeah, and this is really you already gave the cue for me to hand over to Flávio now. Flávio, acho que o Carlos já mencionou aqui o hub brasileiro e o protagonismo, né, na América do Sul, com certeza que a BINC está assumindo ao abrir esse hub da IDSA. Então, gostaria de passar agora para você apresentar mais em detalhe o que é o hub, como participar e como, né, como o Carlos acabou de falar, como se engajar nesses desenvolvimentos que todos nós sabemos que a indústria, o setor produtivo digital em geral precisa tanto. Para você, a palavra para você. Ok. Obrigado, Johannes. So thanks, Carlos, for the fantastic presentation. So thanks very much again. So I think we need just some more weeks or months that Carlos will be speaking Portuguese as well. So just a matter of bringing him to Brazil, spending some time here with us. Bom, vou agora voltar para o português. Bom dia a todos, obrigado. Vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a visão da BINC, a perspectiva aí da BINC sobre o tema do Data Space, como que a gente vê esse tema, como uma continuação natural de todo o trabalho que a BINC tem feito aí ao longo da sua existência, desde 2016. A BINC, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, é uma associação sem fins lucrativos, que visa aí promover o desenvolvimento da internet das coisas. Como eu disse, desde 2016 a gente tem feito isso, com várias ações junto ao governo, junto a questões regulatórias, o Plano Nacional de IoT, só para citar algumas das coisas. E tivemos feito isso aí com bastante sucesso, tanto que hoje o ecossistema de IoT no Brasil está bem sólido, tá? Com várias áreas escalando, né? Atingindo escala, com redes de cobertura IoT nacionais, com os nossos associados. Também é um trabalho de comunidade, como o Carlos comentou, que é a IDSA, que também é uma associação sem fins lucrativos. E, bom, começando o tema, a BINC entrou nesse tema do IDSA, do Data Space, inclusive como uma iniciativa do Comitê de Manufatura, em que eu sou o sponsor do comitê. A gente tem o Maurício Finotti, que está aí com a gente também, depois ele pode abrir para dar uma palavrinha também. O Maurício é o líder do comitê. E a gente está vendo esse tema, né? Em resumo, é o que o Carlos apresentou muito bem. O Data Space é uma forma de compartilhar dados entre empresas e governo, de uma forma sem que as empresas precisem abrir mão da soberania dos dados, da privacidade, da proteção dos dados. Então, promover o compartilhamento de dados de forma segura. E para isso, então, a gente viu isso aí como um tema muito importante, que, como o Carlos falou, está crescendo. Vocês viram lá a quantidade de empresas que tem hoje associadas já na IDSA. E aí a gente teve essa iniciativa de firmar uma parceria, a BINC firmar uma parceria com a IDSA, que depois eu vou falar um pouquinho mais nos outros slides, que é esse IDSA Hub no Brasil, que foi lançado em fevereiro desse ano. Tá? Então, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre esse ponto. Não, mas agora sim, né, do ponto de vista da importância disso, ninguém mais tem dúvida, né, que o dado é o grande ativo hoje da economia digital. A gente está vendo aí o crescimento dos dados e a previsão de crescimento da geração de dados, né, para os próximos anos. A maioria das grandes empresas, acho que a gente
tem ali uma lista das 8 maiores empresas do mundo em capitalização de mercado. 7 são fortemente baseadas, os modelos de negócio dessas empresas estão fortemente baseados em dados. Então, é inquestionável a importância do dado na economia. E aí tem um número, né, nesse slide falando de que isso é uma estatística, uma informação da Comissão Europeia de que a economia de dados pode acrescentar 270 bilhões no PIB até 2028. Mas, por outro lado, a gente vê, eu sou da área da indústria, também sou Head de Digital na AFRY, que é uma empresa de engenharia industrial, e a gente vê muito essa questão, apesar dessa importância dos dados, por exemplo, na indústria, 80% dos dados industriais não são usados. Tá? Então, a ideia do Data Space é promover esse uso do dado, transformar o dado em informação e tirar valor dos dados. Bom, um outro ponto, acho que já teve até uma pergunta aí que eu vi rapidamente sobre regulamentação. Hoje, antes de falar até do dado, né, hoje a gente está vendo todos os olhos, as atenções estão para a inteligência artificial. Né? Então, a gente está vendo lá fora, não sou um especialista em regulamentação, a gente tem todo o nosso comitê jurídico na BINC também, mas a gente está vendo muito a importância que esse tema da inteligência artificial está tomando. Lá na Europa teve o AI Act, né, aí já uma primeira iniciativa de regulamentação da inteligência artificial. Aqui no Brasil a gente está vendo também já, né, alguns projetos de lei, como o PL 210, que está em tramitação no Congresso. Mas a gente vê sempre aquilo, de novo, acontecendo a mesma coisa, né? A regulamentação está tentando correr atrás da tecnologia e aí a gente está vendo aí no caso da inteligência artificial aqui no Brasil, essa correria, e aí você tem uma regulamentação que no final do dia está sendo feita às pressas, está tentando acomodar todos os interesses nesse tema que é muito importante. Mas, assim, acho que o que está ficando, na nossa opinião, né, o que está ficando um pouco fora do radar é a questão do dado. O dado é o combustível da inteligência artificial. Tá? Então, lá na Europa, por exemplo, esse tema também está sendo bastante discutido através de uma outra regulamentação específica para dados, que é o European Data Act. Tá? Para quem não conhece, tem bastante informação aí na internet. Ele foi aprovado, se não me engano, no Parlamento Europeu em novembro do ano passado, e aí ele visa trazer todos os pontos referentes às questões que o Carlos já falou, sobre soberania, propriedade dos dados, padrões, confiança, e o Data Space é um dos elementos para permitir o que esse regulamento, né, tem como objetivo primeiro, fomentar a criação de uma economia de dados, tá? Que as empresas possam compartilhar dados com segurança, como a gente já falou, e também permitir criar uma economia em que seja possível, inclusive, como o dado é um ativo, possa permitir, inclusive, monetização e venda de dados entre as empresas. Isso vai ser de fundamental importância, cada vez mais as empresas e a sociedade vai estar colocando esse ponto do dado, se conscientizando do valor que o dado tem. Então, o que a mensagem aqui é para que a gente daqui a pouco não tenha que correr atrás também desse ponto, né, da regulamentação sobre os dados aqui no Brasil. Uma das nossas iniciativas também é fomentar essa discussão para que a gente possa fazer essa discussão sobre a regulamentação referente aos dados, principalmente os dados industriais, porque a parte dos dados pessoais já foi até endereçada pela LGPD, que também foi uma consequência da regulamentação europeia através do GDPR. Então, é uma discussão que a gente está começando, tá? E o outro ponto importante o Brasil ele já também tem um histórico
positivo na questão do compartilhamento dos dados. A gente está vendo a iniciativa no setor financeiro, né, que está sendo muito bem sucedida através do Open Banking, do Open Finance. E a nossa proposta é, por que não levar isso também agora para os outros setores industriais? Pensar aí num Open Industry, tá? E que envolve toda essa discussão de regulamentação, da criação dos data spaces e levar a questão, então, dos data spaces para todos os setores industriais. Quando a gente fala indústria, a gente não está falando só de manufatura, tá? A gente está falando de todos os setores industriais que envolvem energia, envolve logística, envolve agro, envolve saúde, também como uma das áreas muito importantes aí para essa questão dos data spaces, tá? E aí outra coisa que a gente está falando nos nossos eventos sobre os data spaces, que é o ponto que eu falei, que a gente vê, a BINC vê o data space como uma evolução natural da internet das coisas, tá? Então, costumo mostrar essa imagem, que foi uma imagem de um artigo publicado na Harvard Business Review em novembro de 2014, tá? Então, aí quase 10 anos atrás. E que eles falavam muito de como eles viam, inclusive um dos autores foi o Michael Porter, que é o mesmo autor lá do modelo das 5 forças da competição, do Michael Porter. Em resumo, tá? Esse artigo também está disponível na internet, mas o que eles viam era, né, que os produtos físicos, né, à medida que eles iam se tornando, né, quase computadores, porque você tinha toda ali uma inteligência embarcada, toda uma eletrônica e software embarcada, eles se tornavam smart products, e num terceiro momento, aí, quando surgiu a internet das coisas, a BINC é de 2016, então a gente está falando desse artigo aí de 2014, no momento que você conecta esse smart product na internet através da IoT, ele se torna um smart connected product. E isso foi uma transformação radical, né? O que a IoT proporcionou, principalmente pelo fato de permitir a criação de novos modelos de negócios. Tá? Em resumo, né, uma coisa que o Michael Porter fala no artigo, é a criação lá atrás que eles estavam falando, né, isso hoje já é uma grande realidade, de você ter modelos de negócio não mais baseado em produtos, mas baseado em serviços. Então, na medida que você conecta um produto e fornece toda uma experiência, todo um serviço novo para o teu cliente, primeiro que você tem um valor agregado muito mais forte do que vendendo só um produto físico, você tem uma força de competição muito maior no mercado. Então, isso tudo criou toda uma nova onda que a gente viu aí como a BINC surgir aqui no mercado brasileiro também, tá? Isso está bastante difundido. Num quarto estágio, o que eles falam é a oportunidade de empresas, à medida de que ela fez essa transição aí para a internet das coisas, ela conseguir também fornecer sistemas que vão além do seu produto. Por exemplo, esse exemplo está apresentando um trator ali no agronegócio, e uma empresa fornecedora de tratores, que é o que a gente já está vendo, nem precisa citar nomes aí no mercado, né? As empresas expandindo essa transformação digital, além do produto dela, e fornecendo sistemas completos para todo um ecossistema, né? Então, por exemplo, você pode ter uma empresa que fornece trator, mas ela fornece também um software, um sistema na internet que é capaz de se conectar aquele trator com os outros equipamentos ali no agronegócio, né? Como colheitadeiras, semeadeiras e outros tipos de equipamentos. E isso ainda fortalece mais, né? Leva isso daí para um outro patamar de competição, porque as empresas que não fazem isso acabam virando só meros fornecedores de commodities, né? E no quinto ponto, para não me estender muito aqui, o que então a Harvard Business Review estava vendo lá atrás era esse surgimento dos sistemas de sistemas, ou sistema de sistemas, né? No momento em que cada sistema desse, né, que passou a ser criado, ele poderia cooperar com outros sistemas, e aí necessariamente isso exige a colaboração e a troca de dados entre empresas diferentes, porque uma empresa só não é capaz de fornecer tudo isso aí que está aí na imagem, por exemplo, dados ambientais, dados de sementes, dados de irrigação.
Então, é o seguinte, a gente está entrando nesse estágio, né, do sistema de sistemas, e a gente, então, vê como a BINC, que é o 5º estágio aí da internet das coisas, o Data Space como um dos mecanismos fundamentais para permitir a criação desse sistema de sistemas, porque hoje isso não ocorre principalmente aí pela falta de confiança entre os players, né, entre as empresas, a questão de segurança, tanto cibernética quanto segurança de compartilhamento de dados. Então, esse é um dos grandes motivos aí que a gente vê como a BINC, e a gente está trazendo esse negócio do Data Space para permitir que a gente leve a internet das coisas para esse outro patamar no Brasil também. Bom, então, o que aconteceu, né? Como eu já falei, a gente lançou em fevereiro desse ano o Hub Brasil da IDSA, em conjunto com o Instituto Eldorado, foi inclusive o lançamento lá no auditório do Instituto Eldorado em Campinas, junto com a GIZ, e fizemos o lançamento desse Hub Brasil. Vou explicar para vocês o que é esse Hub, né? Então, a ideia do Hub, o Hub simplesmente é a combinação de todas as empresas, que pode ser companhias privadas, institutos de pesquisa, universidades, todo mundo que quer colaborar em torno da criação desses data spaces. E, então, na verdade, é esse ecossistema, tá? Que está começando a ser formado, e hoje tem a BINC, tem o Eldorado, mas a gente já está em discussão aí com outras empresas também para ingressarem nesse Hub. E a ideia da BINC no Hub é ser um facilitador, que está aí no meio do slide, é um Hub Facilitator, tá? Então, nada mais é do que a gente orquestrar esse Hub da IDSA no Brasil, é o que a gente está fazendo, tá? Por exemplo, com esse evento aqui, tá? Como o Carlos falou, essa minha imagem aqui ainda não tem o Brasil, a dele já está atualizada aí com o Brasil. Mas eles já têm vários hubs em vários países, na maioria na Europa, né, onde esse movimento todo nasceu, mas também no Japão, na China, e agora no Brasil com a BINC, né, com a criação desse hub, sendo o primeiro aqui das Américas. Bom, indo aí para a parte final da minha apresentação, queria também falar que na semana que vem a BINC está promovendo um evento em Barcelona, um evento paralelo ao congresso chamado IoT Solutions World Congress da FIRA em Barcelona. Estão todos convidados a participar, embora seja Barcelona, né, mas quem estiver por lá ou quem estiver na Europa estão convidados a participar, ou quem quiser ir daqui do Brasil, vai ter uma delegação de brasileiros indo para o evento, tá? Então, fica aí o convite. E a questão do Data Space vai ser um dos temas que vai ser tratado nesse nosso evento. Tem também uma área de apresentação, de demonstração, que a IDSA está fazendo lá no Test Bed, né? Que a IDSA está fazendo lá no evento em Barcelona também. Tá? Então, esse é o evento da BIM, que vai ser no primeiro dia, às 11 horas, começando às 11 horas, logo depois da abertura principal do evento. Aí uma imagem do último evento desse que a gente fez em Barcelona, aí com os principais participantes, em 2017, tá? Então vai ser legal aí voltar para lá agora, 7 anos depois, né? Bom, então depois eu escrevo meu e-mail aí também, quem quiser entrar em contato aí com a BINC para participar do Hub, para trazer ideias, né? Acho que isso é muito importante também, trazer ideias aí de aplicações, de use cases, aí como o Carlos falou, para os data space. Mas agora o Nestor, né? Vou passar a bola aí para o Johannes de volta. O Nestor vai dar um pouco mais de um panorama de como está a questão do data space no Brasil, quais são as principais oportunidades, potenciais e desafios aí que eles veem para a questão aí dos data spaces. Ok? Também vou ficar até o final e a gente no final vai ter a oportunidade de receber algumas perguntas aí também para responder. De volta aí para você, Johannes. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Flávio. Eu estou vendo aqui que o Carlos já foi respondendo algumas das perguntas que estavam no chat, mas eu queria aproveitar com você ainda, Flávio, pegar um aspecto aqui da pergunta do James, que né, sobre o cenário regulatório nacional.
e o que vocês, como a BINC, né, o que vocês enxergam de necessidade para ter mais necessidade regulatória para ter mais segurança para explorar de fato esse modelo de data space, né? Só como referência, no Data Act da União Europeia, um elemento que está lá é a portabilidade de dados para em serviços de cloud, né? Ou seja, todo prestador de serviço de cloud é obrigado a oferecer a opção de portabilidade para você levar os seus dados depois para outro fornecedor e não ter nenhum prejuízo por isso, né? É, Se você tivesse que identificar algum elemento, alguma questão que gera insegurança para as empresas hoje, né, de compartilhamento de dados, o que você destacaria em termos de necessidade regulatória? Bom, eu acho que a questão essa é realmente muito importante, que nem a gente falou lá em Campinas, né, Johannes, no lançamento, tem que ter um marco regulatório mínimo, né, que eu acho que ele não precisa, né, ser extenso, detalhado, mas mínimo para, pelo menos, ser o começo para dar segurança regulatória para as empresas que vão se envolver nos data spaces, né, depois em aplicações comerciais mesmo, para não terem surpresas lá na frente depois, né, de ter algum contratempo jurídico. O outro ponto que eu acho importante da questão lá do Data Act, que tange até um pouco mais na minha aplicação, né, na minha área de atuação, que eu disse que é a indústria, é essa questão de deixar muito clara a questão da propriedade dos dados. Isso a gente já fala há muito tempo, né, soberania e propriedade dos dados, e a gente tem vários exemplos disso, né, em várias áreas industriais, né? Então, por exemplo, se você tem lá na indústria um serviço de IoT prestado por um fornecedor que coleta dados industriais né, de uma planta industrial para, por exemplo, fornecer um serviço de manutenção preditiva, ainda se tem muita discussão, mas de quem que é o dado, né? O dado é do prestador desse serviço, dessa solução, ou é do cliente que contrata a solução? No agronegócio também, a gente já teve há muitos anos vem tendo essa discussão, né? Se você tem um sensor lá na terra, né? Que não tem nada a ver com dado pessoal, por exemplo, né? Que a LGPD já regula. Mas e aquele sensor coleta dados e manda dados, né, também uma solução em nuvem. De quem é a propriedade do dado? É do proprietário da terra? É de quem arrenda a terra? É do prestador do serviço? E esse dado, depois, no fim do dia, ele pode ser usado, né, com fins financeiros, né, inclusive para prever, né, preços de commodities, né, em bolsa de valores e tudo mais. Então, acho que é um ponto que realmente a gente deveria, pelo menos, estar iniciando a discussão, isso que a BINC está puxando em diferentes fóruns, né? A gente sozinho não vai conseguir fazer isso, então também é uma missão aí para o Hub, para a gente trazer, né, empresas especialistas, né, a sociedade, o setor civil aí também para, né, a indústria também, através de outras associações, né, para a gente levar essa discussão adiante. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Flávio. E com isso, acho que já está feito já está posto o contexto aqui para a última apresentação do dia do webinar do professor Ernesto sobre um trabalho que foi feito, né, no âmbito do diálogo digital Brasil-Alemanha no ano passado, né, explorando um pouco o que quais são questões necessárias para a implementação de data spaces no Brasil, né? Que nós consultamos uma série de empresas e setores e o Nestor vai agora apresentar os resultados, suas lições aprendidas nesse trabalho, que acho que continua muito relevante isso aqui para os próximos passos da implementação dentro do hub novo da BIM. Nestor, a palavra para você. Perfeito. Então, um bom dia a todos.
Eu iria, Flávio, lá para Barcelona, mas a gente não tem mais aeroporto aqui em Porto Alegre, né? Então, desculpa por isso. Senão eu já estava comprando minha passagem. O, bom dia a todos e obrigado aí pelo convite para a gente poder compartilhar novamente esse assunto. E então eu vou ficar aí nos 20 minutinhos aí para a gente poder ter pelo menos 10 minutos para debates. Mas então, como o Johannes falou, né, a gente fez todo uma análise numa parceria ABDI, GIZ, ABINE e ABIMAC num primeiro momento, né? No ano passado, a gente fez um estudo, eu estou representando aqui o NEO, né? O Núcleo de Engenharia Organizacional da URGS, que é um grupo de pesquisa onde a gente desenvolve diferentes assuntos transversais e estou representando aqui uma equipe inteira, né? O professor Alejandro e os engenheiros e mestres Lucas e Michele também que participaram de todo esse estudo. Então, no ano passado, a gente se debruçou no assunto de data space para tentar tropicalizar esse assunto, né? Aqui o Carlos trouxe de uma forma bem didática, mas esse assunto de data space está bem espalhada a informação, né? É uma coisa recente, vocês viram a linha do tempo que o Carlos apresentou, é muito recente o assunto, inclusive eu tenho orgulho de que no Brasil a gente seja o primeiro hub da América, né? Então, para vocês terem uma noção do momento do que está acontecendo, né? E como o Brasil consegue, então, se colocar na liderança dessa economia digital, sendo um dos primeiros hubs, ou o primeiro hub da América como um todo, né? E aí, nesse Green Paper, que depois no final da apresentação, eu vou trazer de volta o QR Code para que vocês possam baixar, mas aí a gente traduz toda essa informação, organiza toda essa informação de como estão funcionando esses data spaces na Europa, né? Então, através da abertura e das palestras que a gente teve no momento, provavelmente vocês ficaram bem curiosos, né? Isso que a gente espera com esse webinar. E aí, nesse documento, vocês vão encontrar as informações detalhadas do que está acontecendo na Europa e que a gente espera agora que aconteça aqui no Brasil, né? Então, como eu falei, você bem rápido nesse assunto, mas o que eu vou trazer aqui não é o que esses atores pensam sobre os data spaces. É o que diferentes especialistas no Brasil pensam sobre os data spaces, tá? Então, a gente fez 2 workshops e nesses workshops, né, a gente conseguiu reunir no total, acho que foram mais de 50 especialistas de diferentes empresas, né, setor privado, setor público, para entender a visão, tá, e que falta, o que é necessário que seja feito e quais são os atores que têm que estar envolvidos para que aconteçam os data spaces no Brasil, né? Então, nessa análise, né, nesses workshops que a gente desenvolveu, né, a gente deu a palavra para todos e a gente fez um debate de como funcionar. E a gente utilizou, né, um modelo conceitual. Então, sempre, como universidade, a gente está com um pé na teoria e um pé na prática, né? Então, a gente trouxe um modelo de como ecossistemas, no geral, funcionam, né? E a gente buscou entender como esse ecossistema deveria acontecer no Brasil, no contexto de data space, para que isso realmente aconteça. Então, eu vou me debruçar aí nesses minutos, junto com vocês, nesses aspectos aqui, que para que aconteça realmente esses data spaces, a gente vai ter alguns drivers, né, os motores pelos quais, os motivadores pelos quais as empresas vão compartilhar seus dados, né, tanto iniciativa privada como iniciativa pública, né? Obviamente a gente vai encontrar barreiras, e quais são essas barreiras que a gente vai encontrar aqui no Brasil, que já estão claras aqui no Brasil. Aí a gente precisa, né? E a gente teve uma conversa essa semana com o EMEDIC, né? O James está aqui, James Gorgin, coordenador do setor de transformação digital, né? Do EMEDIC, que está aqui presente, justamente mostrando, né, que o governo, né, ele tem um papel essencial para justamente
motivar esses drivers, mas também derrubar essas barreiras, como foi bem colocado aqui, né, nas falas anteriores à minha, de que as empresas, e como eu vou colocar também que os especialistas trouxeram essa preocupação, ok, eu estou compartilhando meus dados com a melhor das intenções e depois me dou conta de que eu não estou cumprindo alguma regulamentação, que não estou cumprindo, porque essas regulamentações talvez não estejam tão claras, tanto que dos primeiros, né, agora que apareceu o Data Act nesse ano mesmo, né, uma primeira das regulamentações na União Europeia. Então, a gente está vendo isso acontecer no momento e a gente está vivendo isso nesse momento, né? Então, a gente vai construindo à medida que os outros países estão construindo. Então, por isso que destaco novamente a iniciativa de a gente ter o primeiro hub de América aqui no Brasil, porque justamente a gente está na liderança, né? A gente está sendo os pioneiros. Obviamente, a gente vai ter um esforço maior para os seus pioneiros, mas a gente pode também colher os frutos disso, né? Então, quais são os atores que têm que estar envolvidos para que esses data spaces aconteçam e como isso deve acontecer, né? Então, os principais outputs que os especialistas nos trouxeram, né? Então, qual seria a missão do Data Space no Brasil? Então, uma missão clara de integrar cadeias de suprimentos, né, nacionais e globais, nessa troca de conhecimentos e nessa troca de informação, para que a gente possa ser mais competitivo como um todo, e não apenas em empresas individuais, mas sim na cadeia como um todo, né? Inclusive trazer essas pequenas e médias empresas para dentro desse compartilhamento de dados. Então, a gente teve a possibilidade, aqui no Rio Grande do Sul, junto com o NEO, a gente coordenar um projeto de integração de uma cadeia de suprimentos de uma empresa que se chama MacroSul aqui, que inclusive foi financiado por um projeto da FINEP, né, por um edital da FINEP, onde buscamos entender como integrar a cadeia de suprimentos da MacroSul, uma empresa de parafusos que entrega parafusos para Tramontina, para TKE, e que tem diversos fornecedores em diferentes lugares do Brasil. E a gente percebeu que é uma coisa que demanda trabalho, né? Fazer quando a gente fala de uma cadeia, integrar isso demanda trabalho e demanda investimentos, né? Que talvez isso fique, né? Já vendo na prática que todo esse esforço pode fazer com que as pequenas e médias empresas fiquem de fora, né? Quando a gente traz os data spaces e a gente cria toda essa estrutura para que isso fique claro, para que diversas empresas compartilhem seus dados, o esforço não fica focado em uma única empresa que vai ser a líder daquela cadeia que vai buscar integrar, senão que ficam já regras do jogo para que diferentes empresas possam se unir e compartilhar esses dados, né? Então, isso simplifica para que a gente possa fazer esse compartilhamento de dados mais democrático e não fique apenas em algumas grandes empresas. Mas para isso a gente precisa, né, e se espera que dos data spaces, né, que o Hub agora possa estabelecer as diretrizes para o uso desses dados e também, né, o valor agregado. Então, os atores trazem, né, na Europa a gente vê muito que a troca de dados, ela acontece pelo valor agregado. Eu troco meu dado porque é um ganha-ganha, né? Mas também, se em algum momento algum dos atores que entra nesse data space ele não tem um ganho direto, ele gostaria de ser pago por esse dado, né, de alguma forma. Então, também se espera, os atores esperam que esses data spaces possam trazer essa clareza, né? Então, entrando no aspecto dos drivers, né, justamente, né, esse compartilhar dados sem medo, né? Essa é uma das frases que os especialistas trouxeram, né? O compartilhar dados sem medo. Isso que se espera de um data spaces, né? Por permitir um ambiente de colaboração, né? Mas que ainda traga a soberania digital, como o Carlos colocou, que em qualquer momento que eu quiser sair desse compartilhamento de dados, eu saia e meus dados venham juntos, né? E não perca a propriedade desse dado, que é um dado meu e que, inclusive, como o Maeda colocou claramente, o Flávio,
hoje não sabemos nem de quem é o dado. Então, quando algum autor cai fora, ele pode falar, não, mas eu vou levar meus dados juntos, porque não, mas esses dados não está claro que são teus. Isso não pode acontecer, né? Senão a gente justamente cria essas barreiras que a gente não quer que sejam criadas para esse compartilhamento desses dados, né? Então, os drivers para que aconteçam os data spaces, para que funcionem os data spaces, o marco regulatório. Como bem o James trouxe no chat e foi respondido aí pelos palestrantes, né? Então, é necessário ter um marco regulatório, e aí que bom que a gente conta com o MEDIC para pegar isso junto, né? Desenvolver facilitadores de intercâmbio de dados, isso já está, né? De alguma forma, com a IDSA, né? Já está trazendo isso. Incentivos, né? Então, por exemplo, um dos motores para o intercâmbio de dados é a rastreabilidade ambiental, a gente saber qual que é a pegada de carbono. Então, empresas que compartilham seus dados para ter uma clareza e uma transparência da pegada de carbono, que de alguma forma sejam recompensadas. Também a gente sabe que esse cenário está claro aqui no Brasil, ou pelo menos está sendo esclarecido de como remunerar esses aspectos ambientais, né? Através dos créditos de carbono, né? Então, a possibilidade de integrar as cadeias de suprimentos e os benefícios, então, para o setor privado, inclusive com os novos modelos de negócio, como trouxe o Flávio, né? Então, depois vocês vão se debruçar no documento, né, que eu compartilhei com vocês, mas vocês vão ver que são diferentes atores que fazem parte do Data Space. Justamente como o Carlos apresentou, o Data Space ele acaba sendo descentralizado. Então, no momento que é descentralizado, diferentes atores podem fazer parte desses data spaces, né? Obviamente com regras claras de jogo, mas esses dados podem gerar novos modelos de negócio que hoje não são possíveis porque justamente os dados eles estão resguardados dentro de cada uma das empresas, né? Então, no momento que a gente coloca todos esses dados juntos, a gente pode ter iniciativas muito mais alavancadas e muito maiores que como a gente já tem um exemplo, né, dentro dos grupos de trabalho, né, da ABIMAC, por exemplo, né, o caso que vocês já devem conhecer da Peerdustry, do Bruno Geller, onde a Peerdustry permite que toda a capacidade ociosa de empresas de CNC, né, que tem entorno CNC, né, possam compartilhar essa capacidade ociosa. Então, imaginem isso acontecendo em todos os contextos industriais que a gente tem. Então, se tem 10 empresas que estão com a sua capacidade máxima sendo utilizada e tem 10 empresas que estão somente utilizando 50% da sua capacidade, graças a esse cruzamento de dados e essa integração de dados, essas empresas vão conseguir se encontrar e todas utilizarem seu máximo, né? Então, imaginem o alavanca de competitividade que pode ser dada para a indústria brasileira como um todo com esse compartilhamento de dados, né? E os atores, os especialistas, frisaram isso. Mas, obviamente, existem barreiras, né? Por um lado, a qualidade dos dados, né? Talvez todas as empresas que fazem parte desse data spaces estão prontas ou com os dados da forma que eles sirvam para serem utilizados, né? Então, o Data Space se espera que ele coloque o mínimo, né, de padronização para que esse dado tenha uma qualidade que seja um dado confiável também, né? E também, do outro lado, né, outra barreira que é a barreira de quebrar esse paradigma da insegurança. Hoje, realmente, não tem uma clareza quando eu compartilho dados e se, de novo, né, se a gente vai compartilhar dados na nossa cadeia e a gente quer ser a empresa focal que vai puxar isso, a gente tem que criar essas regras do jogo do zero, né? Então, é todo um esforço para poder compartilhar os dados, que através do Data Spaces, através dessa parceria com a International Data Spaces Association e estando perto do que já todas as lições aprendidas da Europa, a gente já pode sair com tudo isso pronto ou quase pronto, né? Então, a padronização dos dados, né, os custos associados, né, no caso de pequenas empresas, então isso pode estar mais diluído quando a gente cria esses data spaces, obviamente sem descuidar essa cibersegurança e sabendo quais são as regras do jogo, o que vai permitir, então, hoje, né, é uma barreira, mas que depois pode ser derrubada, que essa
ter essa confiança nos parceiros, né? E a gente vai precisar, sim, né? Por isso que a gente está fazendo também essa disseminação do conhecimento através desses webinários, porque sim, obviamente existe uma cultura conservadora nas empresas, né? E a gente espera que com uma facilidade, entendendo qual que são as regras do jogo, essa cultura conservadora possa ser vencida para compartilhamento e para o benefício de todos, né? Então, os atores que vão fazer parte disso, né, que os especialistas colocaram. Então, organizações privadas, né, o próprio governo, através dos ministérios, né, a ABNT, associações, né, e essas associações criando, né, agora a BINC, né, criando esse cenário para que isso aconteça, né. E sim, é necessário um coordenador neutro, né, que no caso aqui seria o hub, né, podendo orquestrar isso, né? Depois a gente vai ter, inclusive, o papel desse orquestrador, né? Então, a quem eu acudo na hora que eu tenho dúvidas, né? Onde eu busco essas informações de como compartilhar os dados, né? Então, a gente, de novo, isso foi um estudo que a gente fez no ano passado e hoje a gente já pode falar que tem um hub de data spaces no Brasil. Isso realmente uma coisa que a gente tem que se enorgulhar, e eu não canso de repetir isso. Os usuários, né? Então, áreas de pesquisa, as universidades podem se beneficiar disso, o setor de saúde, governo, iniciativa privada como um todo, todas as indústrias, né? Setor agropecuário, entidades, né, que possam compartilhar esses dados e tomar decisões mais assertivas com base nesses dados, né? E aí, né? Então, vou compartilhar agora assim, os próximos passos, de novo, que no ano passado a gente conversando com os especialistas nesses workshops, a gente teve como feedback deles, né, qual que deveriam ser os próximos passos, e a gente já está vendo isso acontecendo agora, né? Então, entender o panorama nacional, né, trazer, né, e poder trazer instituições nas quais a gente confie nesse compartilhamento de dados, né, como a DSA, né, e desenvolver projetos de lakhouses de data space no Brasil. Senão, então, se a gente colocar isso numa linha do tempo, né, como os especialistas nos trouxeram, então, no ano passado, né, então, o que eles desejavam, criar, né, então, um hub, ou uma associação, um hub de data spaces, já temos isso, check. Né? Então, já temos isso. Disseminação do conhecimento sobre data spaces. Estamos fazendo isso agora com os webinars. Né? Então, conversar com outros atores de padrões. Então, isso é uma tarefa que a gente tem que fazer para trazer um pouco isso, né? Vão ser os próximos passos. Poder ter uma consultoria de apoio, né? Então, aquilo que a gente fala, ok, o que está mais voluntário de alguma forma, assim como na Europa tem a iniciativa clara e pessoas dedicadas a isso, que também possa ter, né, os especialistas falaram que possa ter alguém a quem consultar, né, alguém disponível para fazer isso e poder liderar principalmente esses Lakhouses Project. Então, na Europa, né, o Carlos comentou, a gente, dentro do documento que vocês vão poder ler depois, a gente analisou 10 projetos de lakhouses, que são os mais avançados na Europa, e esses projetos de lakhouses, que são projetos para colocar a mão na massa e falar, ok, vamos fazer o primeiro data space, qual que vão ser as empresas, qual que vão ser os atores que vão estar envolvidos, né? Isso é necessário porque somente fazendo é que a gente vai conseguir entender qual que é a realidade, né, do Brasil. Então fica muito difícil a gente se prevenir de tudo. Obviamente, tendo o apoio da IDCA, a gente tem a possibilidade de ter todas as lições aprendidas da Europa, né, a gente poder trazer isso para o Brasil. Mas mesmo assim, no Brasil vão ter coisas diferentes, né? E esses lighthouses, esses projetos, né, justamente vão ser o que vão trazer esse aprendizado, né? E a gente já está, junto com o Flávio, junto com o Finotti, conversando com algumas entidades para a gente poder começar com esses lakhouses aqui no Brasil, né? Inclusive, se dentro dos espectadores a gente tem empresas, né, ou entidades que gostariam de fazer parte, sejam bem-vindas
e a gente pode conversar, então, para a gente colocar a mão na massa, né? Quais vão ser as primeiras empresas, as primeiras atores que vão colocar a mão na massa para que isso aconteça, né? E isso pode ser, os especialistas falaram diferentes setores, pode ser setor de saúde, ok, é mais regulamentado, é um pouco mais difícil, né? Mas sim agricultura, alimentos, o automotivo, né, que já se beneficia de outros, que já são uma cadeia que troca bastante dados, né, e a gente tem o Catena X na Europa, no qual a gente pode se espelhar, que é justamente um lighthouse de setor automotivo, de empresas do setor automotivo que estão compartilhando dados, mas a gente pode expandir isso para o setor metal mecânico, como, por exemplo, a gente está fazendo as primeiras conversas com o Instituto Hélice aqui no Brasil, né? Então, se espera, né, também das indústrias, das políticas industriais, né, que a gente possa ter os especialistas, o que os especialistas gostariam de ter, né? Então, uma política de incentivos fiscais, né, para dar esse primeiro pontapé inicial e falar, ok, né, eu vou financiar, eu vou ajudar, vou subsidiar os primeiros laghouses no Brasil de data spaces, né? Ter uma política clara, né, de regulamentação, tanto para troca quanto, no caso, os especialistas colocaram bem a parte de monetização, né, mas essa troca de dados com motivos de agregar valor, né, uma política de formação e desenvolvimento de talentos, né, desenvolver uma cultura de alfabetização de dados, então disseminar esses conhecimentos sobre a troca de dados de forma geral, né, e definir os projetos, os setores específicos, né? Então, os especialistas esperam que, através de uma política industrial, sejam definidas claramente, ok, começamos por onde, né? Vão ser os setores quais os data spaces são mais interessantes para o país como um todo de começarem a acontecer, tá? Então, sempre deixando claro que o que a gente está trazendo aqui é o que esses 50 especialistas falaram nesses 2 workshops, né? Não é uma opinião de nenhum dos atores que promoveram, né, nem da própria universidade aqui, né? Então, concluindo, a gente tem uma oportunidade sem par aqui no Brasil, né, de ser ter os primeiros data spaces da América como um todo, né, e a gente dá passos fortes em direção à economia digital, alinhando isso com os objetivos do país, né? Então, se vocês quiserem baixar aí o Green Paper e entrar mais no assunto, fiquem bem à vontade, senão depois vocês entram em contato também, aí vocês têm meu e-mail para entrar em contato, mas todos os atores aqui que fazem parte desse evento estamos todos abertos e querendo que isso aconteça, né? A gente enxerga isso, essa vontade de que isso aconteça aqui no Brasil e tendo a vontade, então agora é só botar a mão na massa. Muito obrigado. Muito obrigado, Néstor, por essa mensagem de chamando a gente, esse call to action, né? E chamando a gente para pôr mão na massa. Acho que realmente é um momento e tem muito potencial, inclusive que em áreas que são diferencial do Brasil, né? Se a gente pensa em sustentabilidade, em descarbonização de indústria, né? Tem muitas oportunidades a serem exploradas ali. Eu vi que o Maurício queria comentar rapidamente ali pelo ponto de vista do Comitê de Tecnologia de Manufatura da ABIC, Maurício. Vai lá. Obrigado, Johannes. Bom dia a todos. Excelente, Nestor, Carlos, Maeda e Johannes. Como o Maeda falou, sou o líder do Comitê de Manufatura da BINC e eu queria voltar um pouquinho lá em 1995, 2000, quando começaram a surgir algumas palavras bem interessantes no mercado e uma delas foi benchmark. E o benchmark ele começou com a ideia de começar a mostrar dados da empresa, como a empresa produzia, quais eram as práticas adotadas, para fazer comparação com outras empresas. E no primeiro momento isso foi, nossa, como assim? Eu vou expor a minha empresa, expor a minha estratégia? E no final da história não era nada disso, era saber se as práticas que você estava adotando estavam adequadas ao mercado e iam fazer você crescer ou não. E o que a gente está falando da Data Spaces hoje, guardado todas as proporções,
é muito parecido. Então, a ideia é usar dados para comparar se o meu processo está adequado para tomada de decisão, para identificar se as práticas que eu estou adotando nos meus equipamentos, seja manutenção, produtividade, qualidade, estão adequadas no ramo industrial. Isso vale também, a gente estava falando, o Nestor falou de saúde, né? Saúde tem toda uma questão relacionada à paciência, mas a gente tem também utilização de equipamentos em hospitais, por exemplo. Eu preciso comprar um tomógrafo novo, um raio-x novo, a partir do momento eu só preciso quando eu tenho efetivamente, eu enxergo quanto aquilo está sendo utilizado. Isso é um dado de equipamento, como uma indústria utiliza um torno ou uma CNC. Tá? Então, a questão dos dados ela é extremamente relevante para a gente começar a enxergar o que está acontecendo em cada empresa. E uma questão bastante crítica é quando a gente fala de pequena e média empresa. Hoje a gente tem perto de 90%, 95% das indústrias do país são pequenas e médias. Como que eu entendo que a minha indústria, que eu tenho às vezes 2 equipamentos, está sendo produtiva? E eu não tenho recursos para contratar um cientista de dados para isso. O DataSpace ele começa a solucionar esse tipo de questão. Quando a gente leva dados grandes, uma grande massa de dados, para que eu possa colocar os meus 2 equipamentos dentro dessa massa de dados, identificar como que eu estou produzindo. Ou ainda, se eu tenho alguém que está precisando, que eu estou com uma ociosidade de 80%, 90%, e que eu posso utilizar a minha ociosidade de 10% dos equipamentos subutilizados. Ou então eu falar para essa pessoa, olha, você não precisa comprar mais um equipamento novo, porque tem uma empresa a 2 quarteirões da sua, que ela está com o equipamento subutilizado e pode te ajudar, ao invés de você comprar mais um equipamento e ficar com isso subutilizado. Então, nesse contexto que os DataSpaces ajudam a indústria brasileira, ok? Era isso, muito obrigado, pessoal, obrigado a presença de todos. Johannes, com você. Obrigado, Maurício, por trazer esses exemplos práticos, né? Acho que são muitos os potenciais e realmente o próximo passo é lançar as primeiras iniciativas piloto. Não tendo mais nenhuma pergunta que eu vi aqui pelo chat, eu passo a palavra para o encerramento, né? Para o Paulo Spaca, presidente da ABINC. Por favor, Paulo. Obrigado, Johannes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos, pela sua brilhante apresentação, muito clara, muito objetiva. Obrigado, Nestor, por ter feito essa apresentação. E aqui eu quero fazer um parênteses de mostrar a solidariedade de toda a equipe ABINC, de todo o pessoal que está conosco, para o pessoal do Rio Grande do Sul, que é um negócio que vocês estão passando extremamente difícil. Então, fica aqui a nossa solidariedade para todo o povo gaúcho, e você, como representante gaúcho, leve essa nossa solidariedade. Muito bem. Aqui se falou de muita coisa, DataSpace, onde vai, para onde vai, é tudo muito novo, é tudo muito, assim, me lembro muito, Flávio se lembra disso, do início da internet das coisas do Brasil, que a gente não tinha nem a BINC, lá atrás a gente já falava disso, e tudo o que tem acontecido, e principalmente na parte de legislação, é correr atrás do que está acontecendo. Não temos hoje uma regulamentação, porém estamos trabalhando para isso. Então, acho que tem que ficar claro, porque por ser tudo novo, não dá para acontecer de uma hora para outra. E aí eu acho que é importante essa atuação com o MDTIC, né, que o Nestor colocou. Vamos trabalhar junto. Você mutou, Spaca, acho que... Mutei sem querer, como sempre. Mas isto é uma coisa que tem que dar a mão, é o que a gente chama, lá no passado, a gente chamava de co-opetition, e é exatamente isso que nós estamos vivendo com o DataSpace. É uma competição, porém, até o exemplo do Maurício, é uma competição, mas dando a mão para que todo mundo evolua. Importante, eu acho que até o próprio Nestor colocou, que existem outras iniciativas que iremos, nós, aqui a BINC e toda a equipe,
Outras iniciativas nós vamos fazer para divulgar o DataSpace, seja com webinar, eventos e tudo mais, papers. E Nestor, eu não sei se chama de Nestor, mas eu acho que Nestor fica mais fácil. Nós vamos ter que conversar bastante, porque vocês já fizeram lá atrás, como a gente diz aqui no Brasil, já cavocaram algumas minhocas lá. O Carlos acho que não entendeu o que eu falei, mas vocês já quebraram algumas pedras no caminho, e eu acho que é isso que é importante. Como você até comentou, vocês fizeram uma tropicalização do DataSpace, né? Eu acho que é isso que a gente não pode perder, todo esse trabalho feito. Eu acho que é importante, de novo, digital.dialogues.net, que é o seu site, que está lá, colocar de novo aí no chat, eu vi. E, no fundo, agradecer extremamente a moderação aí do Johannes, a apresentação novamente do Carlos, que foi sharp, clear para todo mundo. E se juntar tudo que nós falamos aqui, nós temos um desafio muito grande de fazer esse mercado entender o DataSpace e como isso pode ser o next step da IoT, como já foi dito pelo Flávio. Nós estamos num patamar acima do IoT, que é esses dados que todo mundo fala que vai ser o novo petróleo e tudo mais. O problema agora é minerar esses dados, né? Então, esses dados serão trabalhados com DataSpace. Muito obrigado, pessoal. A BINC está orgulhosa de ter feito esse início de trabalho de Hub aqui nas Américas, com a cooperação do Johannes, com a cooperação do Carlos, e principalmente pela liderança do Flávio e do Maurício nesse assunto. Isso é coisa que eles vão tocar, eu só tenho que agradecer. Obrigado a todos. Tabata, acho que eu estou devolvendo para você, né? Ou devolvo para o Johannes, seja como for. Um abração a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Nestor. Obrigado, Johannes, Flávio e Maurício. Perfeito. Obrigado, Paulo. Da minha parte, só queria reforçar o convite, né, para se engajarem. Eu vi aqui no chat já trazendo iniciativas em andamento. Acho que isso que a gente precisa agora no Hub, né? Conectar com pessoas que queiram fazer acontecer agora os primeiros pilotos, que a gente possa conectar, compartilhar conhecimento e depois disseminar as boas práticas, né? Acho que realmente colaboração é o conceito do momento ali. E com isso, da minha parte, muito obrigado mais uma vez a todas e a todas pela participação, e vamos em frente, vamos fazer acontecer. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado, Johannes. Obrigado. Obrigado. Obrigada, até mais. Muito obrigado. Bom dia a todos.